Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 436. Eu sou Rafael Arinelli e a TV te controla ou você controla a TV? Meu nome é Fábio Lima e eu acho que os filmes são a única coisa que tem potência de mudar o mundo. Aí sim, aí sim. Eu sou Daniel Cury e eu não tenho saudade nenhuma da época das locadoras. Não, nem aquela nostalgiazinha de ir na locadora e pedir a dica pro atendente, assim? Então, você parava pra pensar, era tão mais difícil, era tão complexo, não precisa ter saudade. Foi legal, mas passou, que bom. Concordo com você. Eu também tenho que concordar. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para um papo muito legal. Hoje a gente tem aqui essa ilustre presença aqui do Fábio, que veio nos ajudar a entender o que é o VOD, né? O Video On Demand, ou o vídeo sob demanda, que a gente conhece aqui no Brasil. Como que isso influencia nosso dia a dia, né? Como isso influencia o consumo, né? De filme, de audiovisual, entretenimento e tudo mais. E o Fábio tá aqui com a gente para explicar um pouco isso, uma vasta experiência. E Fábio, eu queria primeiro agradecer, né? Você por estar aqui no Cinemação, doar seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite e tenho certeza que a gente vai conseguir conversar bastante aí sobre o assunto. Então, antes de tudo, só tenho que te agradecer. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder discutir cinema e, em especial, este momento, discutir essa transformação que estamos todos vivendo com a tecnologia, graças à tecnologia, esta revolução da distribuição e do acesso ao conteúdo, aos filmes, às séries, produções de todas as partes do mundo. É sempre um prazer discutir estes assuntos e tudo que ele traz como desdobramento. Que legal, cara. Nossa, hoje eu tô empolgado para esse papo aqui. Vamos então bater esse papo aqui, mas logo depois do Panorama. Panorama. Dani, você gosta de fazer entrevistas? Eu gosto, mas mais do que isso, eu gosto de aprender com entrevistas. Não é legal, cara? É muito legal. Eu acho muito legal também. Quando a gente tem essas oportunidades de trazer uma pessoa aqui que tá com a mão na massa mesmo, sabe? Os operários do entretenimento. É mais legal. Aquela pessoa que você não sabe que existe, mas sem ela você não assiste o seu filminho. Exatamente. Cara, e hoje a gente tá aqui então para bater esse papo, né, com o Fábio. Já a gente vai entrar nesse conteúdo. O Fábio vai contar a história dele, vai falar sobre tudo que envolve, né, o trabalho dele e tal. Mas antes disso, né, é sempre bom a gente lembrar algumas coisas para você que tá aí ouvindo o podcast do Cinemação. E que a gente traz esse conteúdo para vocês com tanto carinho, então é importante a gente lembrar para que seja uma via de mão dupla, né? A gente produz o conteúdo e você ajuda a gente de alguma forma. A primeira delas é a seguinte: vai lá visitar o nosso site, o cinemação.com, o site novinho do Cinemação. Ele entrou no ar aí esse ano, então ele tá com layout novo, tá com muita coisa legal lá, além do conteúdo, né? Obviamente que a gente sempre tá publicando notícias, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema. Aliás, vou fazer um destaque aqui para a minha própria pessoa, porque eu tenho uma coluna lá que se chama o Beabá Cinematográfico, e isso que a gente vai fazer hoje é uma espécie de beabá sonoro, né, cinematográfico, porque a gente vai entender um pouco, né, alguns trâmites ali de dentro do mercado cinematográfico. Então, dentro do nosso site tem mais coisa para você entender. Então, eu falo de plongé, contra-plongé, som diegético, e aí tem algumas coisas ali para você entender, né, essas
nomenclaturas diferentes que a gente usa dentro do cinema. Para acompanhar o nosso podcast especificamente, você pode adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas fica uma dica para você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, todas as vezes que a gente publicar um episódio novo, você vai receber uma notificação e aí você não perde um episódio sequer. O Spotify, aliás, ele tá com uma opção nova agora que é um sininho, como o YouTube tem, né? Aquele sininho que é uma notificação. Se você acionar ele, quando você entrar lá na sua parte de sininhos lá, né? Ele vai te mostrar os podcasts mais rápido ainda. Então, se você quer ainda, né, ter essa urgência, né? Já clica ali e aí você vai já receber de cara os podcasts que a gente está lançando. Se você gostar desse conteúdo, né, lembre-se de mandar pra gente o seu comentário através do nosso e-mail, contato@cinemação.com, ou no post desse podcast, né? Você vai encontrar um espaço lá para comentários. É com o seu feedback que a gente vai conseguir saber se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade para vocês. E por fim, fica aqui também o convite para que você possa apoiar o Cinemação como um todo, né? Para isso, basta acessar a nossa página novinha também em folha, que é a página cinemação.com/contribua, ou clicar no botãozinho que está escrito lá Contribua. Dentro do nosso site tem esse botãozinho, você clica lá, você vai para uma página específica que mostra todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. E lá você também vai poder ver quais são os nossos próximos passos, né, para todo o financiamento que a gente está recebendo, qual que é o destino que a gente vai dar para aquilo, quais que são os nossos objetivos. Agora, se você quer contribuir de forma unitária, nós oferecemos também o Pix do Cinemação. O nosso Pix é o nosso e-mail, a chave Pix é o contato@cinemação.com, e com esse Pix você pode fazer a doação no valor que você julgar necessário. Vale ressaltar, né, que toda contribuição é uma forma de incentivar a gente a manter esse conteúdo vivo, ativo e independente, que eu acho que é o mais importante aqui. A gente tem liberdade para conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, e isso é graças a vocês, né, que ajudam a gente. Então, se você gosta do conteúdo do Cinemação, se você consome esse conteúdo, considere sempre apoiar. E você pode mandar mensagens também pra gente, fazer comentários sobre os podcasts, como fez o William Tadeu de Souza, que comentou no último podcast 435 sobre O Culpado, né, o filme lá que estreou, que estava fazendo sucesso. A gente foi falar dele e ele comentou o seguinte: olá pessoal do Cinemação, eu pessoalmente gostei muito desse filme, não sabia que era um remake e vou ver o original em breve. Gosto muito desse tipo de filme, tanto que um dos meus top 5 preferidos é um filme que passou batido pelo episódio, Locke, de 2013, cujo único ator em cena é o Tom Hardy e o único cenário do filme é uma BMW X5. Um pessoal, achei sensacional, que o carro específico ele falou. Pois é. Um pessoal muito bom faz as vozes, mas como dito no episódio, acho melhor descobrir depois quem são os atores que fazem as vozes. Fica a dica pra você e para os ouvintes. Daí ele mandou até o link do filme, mas a questão nem é essa, é que o Locke realmente é um filme muito bom, que eu lembro que eu gostei muito, e Sim. A gente não comentou no Culpado como um desses filmes que tem um único cenário, né, que se passa num único lugar com um único ator. E muito legal que o William comentou sobre o Culpado. Então você ouve os nossos podcasts e comente também, porque a gente lê aqui e a gente adora receber comentários, é muito bom. Então comente que nem o William fez. E obrigado, William, pelo comentário e pela dica do filme, que é muito bom. Fábio, pra gente começar o nosso papo aqui, eu queria primeiro que a gente falasse um pouco de você, né? Afinal de contas, a gente aqui sabe, o nosso público vai saber agora um pouco mais de você, mas a gente sabe que você é diretor e fundador do grupo Sofá Digital, que você trabalha há mais de 20 anos, né, com tecnologia digital para audiovisual, mas eu queria saber um pouco como que você entrou nessa, assim, você sempre curtiu audiovisual, você sempre pensou em trabalhar com tecnologia, atrelando tecnologia audiovisual
audiovisual. Como é que foi esse começo aí? Como que surgiu essa ideia do sofá digital e tudo mais? Pô, que boa pergunta. Vou tentar responder isso de uma maneira rápida. Não, aqui tem tempo. Vai no seu tempo. Porque, na verdade, nem é uma longa história. Eu estou há muito tempo olhando para isso, para distribuição digital. Na verdade, trabalhei a primeira vez com streaming em 2000. Comecei no finado site chamado Esportes Já. Nossa! Trabalhei no TV Terra também, no começo, na época que o streaming... Banda larga era 128K ou 256K, você precisava assinar o Speed. Nossa Senhora. Então, precisava ser razoavelmente rico, precisava ter um computador bom, uma placa de vídeo e o Speed. E eu comecei nesta época, tentando produzir conteúdo de vídeo para esses formatos, né? Eram vídeos curtos, era tudo muito complicado, então no Esporte Já a gente até tinha ali os programas de jornalismo. Começou justamente nas Olimpíadas do ano 2000, foi quando então a gente já tinha programa de rádio, programa de TV, né? Tudo muito, muito simples na época. No Terra cobria esportes também e fazia uma coisa muito engraçada para a época. Olhando hoje, né, que é tudo tão sofisticado, a gente tinha ali 5 televisões na redação, TVs 29 polegadas, aquelas antigas de tubo, cada uma gravando com uma câmera, com um gravadorzinho mini DV e gravando jogos, rodada do Brasileirão, tal, etc, vários jogos ao mesmo tempo. A gente deixava várias TVs gravando ao mesmo tempo ali na mini DV, saía gol, eu corria lá, trocava, parava a fita, trocava a fita, levava a fita para minha ilha, puxava, capturava o gol, editava o gol, caraca, fazia o encoding, publicava no servidor de Real Media na época e de Windows Media, com versões diferentes, e ainda na época não tinha nem CMS ainda lá no Terra, ainda editava o HTML na mão. Caraca. E publicava o gol. Isso, quando saía um gol na sequência do outro, era um terror, né? Porque aí tinha que parar, saía, pegava, trocava uma fita, voltava, fazia fila, era desesperador. Mas foi muito divertido. Tive ali a oportunidade de aprender bastante sobre servidor, né? Encoding, numa época que aquilo era tudo muito limitado. E só para conectar ainda com esse período muito antigo do streaming, em 2002, quando aconteceu o primeiro Big Brother Brasil, teve patrocínio do BR Turbo, que era da Brasil Telecom na época, que era um novo provedor de banda larga com a Microsoft. Na época eu já estava como consultor do Windows Media, dava consultoria para grandes clientes que viessem a usar a tecnologia da Microsoft para streaming. E aí instalei dentro da casa do Big Brother o projeto era transmitir 7 câmeras ao vivo na internet. Isso em 2002, não existia nem CDN, então o projeto todo era montar uma CDN também dentro da Brasil Telecom e transmitir essas 7 câmeras. Eu fiz o pedido de 7 computadores, né, para poder fazer a captação, montar os encoders. Quando eu cheguei lá no Projac, as máquinas estavam todas desmontadas. Vixe. Todas, não tinha uma peça. E nunca foi nunca foi assim, meu melhor trabalho, meu melhor desempenho, montar máquina. Eu tive que montar 7 máquinas, instalar o Windows em todas as máquinas. Passei 6 horas dentro da central técnica do Big Brother. Mas a gente botou 7 sinais ao vivo, com 8.000 transmissões simultâneas, conexões simultâneas, a rede caiu. Hoje em dia qualquer pessoa faz uma transmissão da rua do Facebook, né, do celular, a milhares de pessoas, mas na época era essa a infraestrutura. Então eu comecei a trabalhar com streaming com uma infra muito, muito baixa. E o que me levou a isso, eu sou de São Caetano, sou do ABC, e é uma região muito industrial. Meu pai sempre foi ferramenteiro, trabalhou a vida inteira na GM, fez George Street, mecânica, e o sonho dele é que eu e meu irmão, que a gente fizesse de qualquer maneira para poder ter uma profissão. Então eu fiz informática industrial, entrei em 92, puta que eu pariu, já são 30 anos. Nem precisa fazer o cálculo. Saí em 95. Então eu fiz, na época a ET era colégio, era tempo integral ainda, então aprendi muito ali na época de automação, não existia internet, então eu estudei programação e informática industrial numa época que não tinha internet. E fui fazer rádio e televisão, que esse sim era meu sonho, sempre foi meu sonho desde criança, queria
de qualquer maneira, trabalhar com televisão, mais do que cinema na época, até porque no Brasil, em especial no ABC, não tinha assim, essa cultura de cinema, não tinha cinema em São Caetano na infância, então fui pouco ao cinema. Então era muito ligado à TV. Fui fazer rádio e televisão na Metodista, e em 97, no meu penúltimo ano, no terceiro ano, tive aula com um professor de tecnologias de rádio e televisão, e ele já começou a falar do futuro da TV digital, que ia chegar, HDTV, TV digital, multiplexação de sinal, banda, e era totalmente grego para todo mundo da sala, menos para mim, porque eu tinha feito ali um técnico de informática. Sim. E achei aquele assunto, falei, opa, isso aqui realmente, se isso é o futuro, ninguém entendeu nada, só eu entendi, é nessa que eu vou. Eu queria ser roteirista, queria ser outra coisa, roteirista, queria, dirigir novela, coisas do tipo. E ali eu falei, não, esse aqui é o caminho. Aí, eu tava no auge ali, 97, 98, já era o boom da internet, né? Já tava ali, bolha, site para todo lado, e o futuro era isso. Aí na sequência já veio uma conversa de que, por isso que as empresas de mídia todas cresceram, né? Porque o futuro da mídia era digital, a TV na internet, aí virou uma loucura toda. Eu embarquei nessa onda ali, óbvio, era muito começo, né? Mas foi essa a razão, na verdade. E aí foi um pouco de sorte, né? Ter essa combinação de ter estudado tecnologia, colégio técnico, e depois de buscar uma formação de comunicação. Então acabou sendo uma coincidência muito feliz, e eu embarquei nessa, engajei desde o começo, nunca fiz outra coisa da minha vida, trabalho com isso desde que saí da faculdade. Cara, que interessante. É interessante de ver como você migrou de uma coisa muito mais voltado para exatas e foi para uma coisa de humanas, e aí no final das contas você acabou mesclando as duas coisas, né? Então, muito legal mesmo essa trajetória. E quando você falou que você estava lá trabalhando no site lá, né, no de TV, de esporte. No Esporte Já. No Esporte Já, isso. Nessa época você estava, era um estágio, eles já estavam nessa onda do streaming, assim, então para você foi meio que, bom, vou ver na prática aquilo que meu professor falou, assim? Não. Era bem mais mambembe do que isso. Entendi. Não, porque vou te contar, então, porque foi assim. Eu cheguei para ser entrevistado às 2h. A Olimpíada já tinha começado. Já tinha um dia. Aí às 2h eu fui entrevistado, aí o cara perguntou o que eu fazia, eu estudei, fiz rádio e TV, ele perguntou, sabe operar câmera? Sabe fazer encode? Sei. Sabe publicar no servidor? Sei. Ele falou, você tá contratado. Eu falei, sério? Pô, quando eu começo ali, hoje, tem um programa 6 ao vivo. Se o estúdio é ali, se você já quiser se familiarizar com os equipamentos... E foi assim que foi a minha primeira transição de streaming. Eram muitas coisas que precisavam ser descobertas, né? Então, coisa do vídeo repórter. Na época também, como a banda era muito ruim, então você tinha que fazer enquadramentos mais fechados, né? Não podia mexer muito a câmera. Tinha uma série de coisas que eram o absurdo do absurdo na televisão, né? Mas era o que tinha que ser feito para ser adaptado para aquele momento. Foi muito pouco do que eu aprendi em rádio e televisão, que era ali, né, focado em produção de conteúdo para broadcasters mesmo, né, para TV e rádio, e o começo do streaming na internet, do vídeo da internet, era muito amador, não é nem que amador, era muito laboratorial, muito teste, muito de como você, de fato, conseguir transmitir conteúdo, produzir conteúdo em vídeo para uma rede ainda com uma infra muito pequena, né? Então, e educação das pessoas, de mercado, tudo, leva-se tempo, né? Acho que eu criei minha primeira empresa com o apoio da Microsoft, que foi a Rain Network. Era uma rede de exibição de conteúdo em HD digital em salas de cinema. Isso foi em final de 2002. E o YouTube só veio a nascer em 2004. Porque o YouTube é quem acho que dá a cara real do que é streaming, né? Do que é ter vídeo na internet. O YouTube acho que marca isso para todo mundo. E mais de 2000 a 2004
4, basicamente, era um trabalho de laboratório mesmo. Então, mas porque eu tô tentando só conectar os pontos, porque quando você entra no Esporte Já para você fazer esse trabalho e é perguntado na entrevista se você sabe fazer o encode, HTML e tal, isso é uma parada que você aprendeu na faculdade de TV? Não. Quando eu saí da faculdade, me formei no final de 98, em dezembro de 99 eu já fui para os Estados Unidos estudar inglês e aprender HTML. Tá. E Smile foi a primeira linguagem ali que, na verdade, que evoluiu e é o XML hoje. Uhum. O XML hoje, né, base de toda a metadata, qualquer plataforma hoje, toda a informação circula em XML. Sim. O Smile foi a primeira linguagem de programação que conseguia organizar scripts e interagir com vídeo, com player de vídeo em MPEG 4. Né? Tudo que a gente vê hoje, mesmo o Netflix, ele tem ali um player MPEG 4, ele é muito parecido com o que seria a estrutura de web mesmo, de internet. Sim. E todos os scripts de controle são XML, são a programação. Hoje é tudo muito mais automatizado, mas na época era em Smile, então eu fui estudar isso justamente para poder fazer esse trabalho direito. Então quando eu cheguei ali, tanto Esporte Já como Terra, já tinha estudado por conta própria. Ah, entendi. Cara, é muito legal essa sua história, porque você realmente foi navegando ali, foi naturalmente, né? Foi desaguando ali nessa coisa do vídeo on demand. E aí você falou dessa sua primeira empresa, que você fez com o apoio da Microsoft e tal. Aí você criou esse target, assim, tipo, você colocou lá um alvo e falou assim, não, o lance é eu focar nesse negócio de vídeo mesmo, porque como você falou, o YouTube chega pra trazer uma perspectiva totalmente diferente do que era vídeo, né, dentro da internet, e você já estava muito conectado com essa tecnologia, né, então você mirou nisso, assim, falou, não, agora é desenvolver para trazer isso pro público brasileiro? Olha, quando eu comecei ali especificamente com o streaming, né, já no Terra e Esporte Já, o objetivo era conteúdo para as pessoas em casa mesmo, né? Uhum. O termo vídeo on demand já existia nessa época. Ele é de 99. Então já tinha esse olhar assim de que isso aconteceria, né? Uhum. Em algum momento, e já tinham ali alguns testes em hotéis que já usavam esse termo como vídeo on demand. Então já tinha esse olhar que isso ia acontecer em algum momento. Mas como a infra era muito ruim, então embora eu estivesse ali olhando para isso, e eu já dava consultoria para a Microsoft na época, né? Então eu participei de um projeto lá em Redmond, na sede da Microsoft, quando eles estavam desenvolvendo o Windows Media 9, em 2002. Seria o primeiro codec de MPEG 4 a rodar em HD. E na época rodar um arquivo em HD no computador com placa de vídeo, eram super computadores para a época, né? Hoje qualquer celular faz isso também, faz 4K, né? Imagina. Mas na época a gente tinha que montar uns puta computador, placa de vídeo e tal. Então isso para a internet era muito distante, né? E aí a Microsoft me chamou para participar desse projeto, que era, olha, como é em HD, isso também não dá para transmitir, uma das possibilidades era justamente salas de cinema. E aí já tinha uma empresa lá nos Estados Unidos que estava começando a desenvolver um sistema para isso, com projeção, teste com projetores, e eles já tinham ali um acordo para colocar, iam instalar 100 salas de cinema na Landmark Theaters, que existe até hoje. O dono é o Mark Cuban, né, ficou famoso também, e foi um dos empreendedores principais do streaming também, ele que criou o Broadcast.com. Instalou-se 100 salas de cinema, porque os estúdios também têm uma política diferente, né, para aprovação de novas tecnologias e coisas do tipo, então fazia muito mais sentido começar pelos independentes, assim que eles estavam começando, porque é onde tem também um volume maior de filmes, em especial nos Estados Unidos, e não necessariamente o filme é captado com super câmeras de 35mm, né? Tinha ali uma tendência a filmes, na época, também a serem feitos em câmeras de vídeo, né? Dogma 95 tinha inovado muito nesse sentido também. Então o olhar era que essa era uma oportunidade para os independentes, que não era uma qualidade equivalente ao 35mm, mas era
era uma inovação relevante para a distribuição de conteúdo independente. Então, ele estava com esse projeto nos Estados Unidos e eu tentei aqui no Brasil, fui atrás de investidores para poder bancar esse projeto, né? E na época acabei ali encontrando, era uma forma, a Microsoft colaborava com o início da empresa, mas para a empresa deslanchar precisava de investidor, né? Tá. E acabei me associando ali com os estúdios Mega, que na época era uma super finalizadora, uma grande finalizadora de pós-produção de filmes e publicidade aqui no Brasil, então fazia muito sentido também. E aí a Rain começou, porque aí era mais fácil, era mais controlado, né? Um ambiente que você podia ter supercomputadores, projetores de alta definição. E isso começou definitivamente em 2003, a Rain começou a operar no Festival do Rio. E depois foi tudo uma evolução, né? Aí veio naturalmente a evolução do cinema digital, acabou por quando os estúdios definiram o seu modelo e fizeram a expansão total, aí foi adotada uma tecnologia diferente, novos projetores, mas veja que isso só aconteceu no Brasil, só começou a acontecer com força no Brasil em 2013. Tá. A digitalização de cinema do Brasil foi de 2013 a 2015. E é engraçado que em 2013 foi quando você começou a Sofá Digital, certo? Exatamente. Porque aí eu fui insistir ainda no cinema, depois eu ainda lancei uma outra empresa chamada Movie Mobs, que era distribuição de cinema sob demanda, assim, era mais difícil ainda, mas já que eu tinha ali, né, a gente já tinha muito filme digitalizado da Rain, o mercado estava se digitalizando, então a gente foi talvez o primeiro, hoje se fala muito em crowdfunding, não era exatamente o crowdfunding, mas era um crowdbooking, né? Depois foi o primeiro serviço de crowdbooking do mundo. Então a gente tinha os filmes digitalizados e as salas de cinema que tinham projetores digitais organizados e a audiência escolhia os filmes que queria assistir em qual cinema, né, ou em qual localidade. E assim que atingia um número de requisição suficiente, a gente reservava sala e acontecia a sessão. Nós chamávamos sessões mobilizadas. Que legal! Era o consumidor quem mobilizava. A gente chegou a fazer mais de 1000 sessões mobilizadas no tempo, então de alguma maneira funcionava, ainda que tivessem poucos filmes digitalizados e poucas salas, né, digitais. Existe um serviço que funciona hoje, funcionava antes da pandemia, pelo menos, nos Estados Unidos, que cresceu e agora também vai me faltar o nome dele aqui, mas que veio muito depois da Mobs e hoje ele funciona e dá dinheiro e é bem interessante, pelo menos para a cadeia ali de distribuidores independentes tem funcionado bastante. E a gente acabou expandindo esse modelo de sessão mobilizada também para conteúdo alternativo, usando o mesmo modelo de booking. E aí, ao invés de filmes de catálogo, filmes novos. E aí o primeiro que a gente fez foi em 2009, a gente lançou um documentário do Iron Maiden, que chamava Flight 666. A banda tem um avião próprio, né? E o vocalista é o piloto. E eles deram a volta ao mundo e gravaram esse documentário e a empresa que pegou os direitos do filme global era uma empresa da Inglaterra, que eu tinha bastante relação com eles, que também fazia cinema digital na Europa. E aí eles perguntaram se eu estava afim de ficar com o direito do filme para a América Latina e tal. Eu falei, olha, topo, mas difícil e tal. Ele falou, bom, e se eu conseguir que a estreia mundial do filme seja no Rio de Janeiro? Eu falei assim, bom, então tá fechado agora, né? Aí a gente fez uma sessão, a premiere mundial do filme com a banda foi no Rio de Janeiro, no Odeon, a sala lotada, assim, eu achei que ia morrer nesse dia, porque imagina, a sala cabiam 500 pessoas e tinham 3.000 pessoas do lado de fora, todo mundo de preto, gritando. Quando eles desceram do carro, a banda desceu, assim, foi uma loucura, parecia final de campeonato no Maracanã, foi enlouquecedor. Bom, foi maravilhoso e a gente fez um modelo de distribuição que foi, os fãs tinham que demandar. Então a gente disponibilizou, disse, cinemas, né, o filme, cinemas, e a gente lançou o filme na América Latina inteira neste modelo. Lançamos o filme num dia, lançamos ele às 23h58, né, 2 Minutes to Midnight, em homenagem a uma música deles. Então tinha 2 Minutes to Midnight, começava uma contagem regressiva com a música. Então transformamos o lançamento do filme, um documentário, num evento lançado na América Latina inteira. Foram 102.000 salas, a gente acabou tendo outras sessões, porque a demanda foi muito grande, e fizemos 33.000 ingressos.
só neste modelo. Caraca! Então isso já era ali um olhar do poder da audiência, né? Então eu estou falando isso aqui só para resumir um pouco essa combinação de tecnologia e da minha carreira. Ela tem um foco, que é o poder da audiência, né? Que é como a gente consegue organizar a audiência para que ela finalmente se empodere, né? Em todos os sentidos. É muito interessante pensar numa coisa que você falando, né, do caminho todo que você fez, dessa experiência com os filmes, né, no cinema. Eu acho muito interessante como que é quase que duas coisas que se completam, né, que seria tipo a mudança gradual do comportamento com os avanços da tecnologia, e é uma questão de, não sei se você concorda, de timing também, né, de entender as coisas. Sim. E de ter um timing, porque, por exemplo, eu tava, né, lendo coisas sobre a Mostra de São Paulo, que vai ter agora e tal. A diretora da Mostra falou que a Mostra de São Paulo foi provavelmente o primeiro festival online que teve, não sei quanto tempo atrás. Só que ela falou que foi um fiasco, ninguém viu o filme no online na época, porque foi lá, sei lá, 2000 e pouco. Ela falou que ninguém tinha internet boa e tal. Então é interessante isso, né? Como que, né? E aí tem coisas que às vezes, sei lá, se você faz um serviço de VOD um tempo antes, não ia ter tanta gente interessada, e as coisas vão se combinando, né? Assim, a questão de saber ver, né, a situação, né, como um todo, né? Bom, eu tô aqui, né, estou na Sofá Digital, né, criei a Sofá Digital em 2013 e nela estou e ela segue crescendo, mas eu acabei de te contar duas outras histórias que, embora tenham sido muito importantes, não foram de sucesso no final delas, né? Porque foram no timing errado. E o timing é tudo, não tenha dúvida. Então, de alguma maneira também já sofri bastante com ansiedade, né, e com querer fazer as coisas, ou com vislumbrar algo que ninguém mais vê, que também é outra dificuldade, né? Tudo que está acontecendo hoje, para quem já trabalha com isso, que assim, trabalha profundamente com isso, que era meu caso ali, desde o começo dos anos 2000, era meio previsível. Não que as empresas estariam neste momento, né? Mas que a tecnologia nos levaria aonde estamos, né? Mas isso era muito chocante, né? Era assim, motivo de piada praticamente, né? Na minha família era basicamente motivo de piada. Faz parte, eu também tive que conviver com isso esse tempo todo. E agora todo mundo tem Netflix em casa. Agora é o óbvio, né? Agora e é muito, a gente ainda está muito longe, né? De fato, disso se tornar um hábito como foi a TV, né? Como um hábito, eu digo, quer dizer, as pessoas continuam assistindo na TV, mas essa migração completa do hábito do on-demand, porque ele também exige um sacrifício do consumidor, né? Que é encontrar e encontrar o seu próximo conteúdo, né? Porque esse momento que a gente está vivendo agora, já venho estudando ele há bastante tempo e ele agora se acentua de tal maneira que fica tão óbvio falar dele, né? Que é interessante, que é um fenômeno chamado paradoxo da escolha. Quando você tem, que não é só para conteúdo, né, mas para qualquer coisa que você tenha que escolher, quando você tem muita opção, você tem mais dificuldade de escolher. Né? E isso tende... Então, se você for procurar vinho, numa loja de vinhos, tem tanto vinho que se você não conhece de vinho, você vai precisar de ajuda, né? Vai abandonar. Ou vai comprar o vinho que você conhece. Isso serve para cerveja, para detergente, para qualquer outro produto que tenha muita opção. No caso de conteúdo, que não é mais uma questão de prateleira física, né? Que aí a gente pode comparar com a locadora, já era difícil na locadora, mas quando não tinha o filme, era o filme que tinha. Mas agora tem tanta coisa que você não sabe necessariamente o que assistir na sequência. E esse paradoxo da escolha, ele leva as pessoas a uma paralisia, ou elas desistem, né? Vão fazer outra coisa, e hoje a gente tem vários motivos para mudar, né? Rede social e para se distrair com conteúdo, ou você volta para as coisas óbvias,
ou para conteúdo que você já assistiu, ou para aqueles conteúdos que são os mais famosos, e é por isso que blockbusters ou conteúdos que acabam sendo falados, como nesse momento aqui, Round 6 acaba sendo falado, e aí isso toma uma proporção diferente, né? Porque você vai ali, tá todo mundo assistindo aquilo, por alguma razão tem. Mas escolher sozinho é uma dificuldade ainda. Então vai levar um tempo, né? Então, estamos aqui ainda com novos ciclos de inovação. Nesse sentido, eu considero aqui que a Sofá Digital, a gente está inovando mais uma vez com o Filmelier, né? Que é um serviço da Sofá Digital para justamente ajudar as pessoas a encontrarem os filmes e onde assistir, né? O objetivo é diminuir esse atrito das pessoas na dificuldade de saber que filme assistir e aonde ele está, e não necessariamente ter que assistir o filme que está disponível, assistir o que tem na plataforma que você já assina. É um outro conceito de navegação daqui para frente, porque a gente não está mais no zapping, né? A gente agora está no conceito de navegação. E navegar na TV é muito difícil. Então a gente vai ter que superar ainda, criar este hábito, e as pessoas, na verdade, não vão navegar por plataforma. A tendência, e a inteligência artificial vai ajudar, né? Serviços como o Filmelier, de recomendação, ou algoritmos que funcionem. Eu não acredito muito em algoritmos de uma única plataforma, depois a gente pode falar sobre isso, mas de alguma maneira cada pessoa vai ter ali diferentes formas de navegar por conteúdo de interesse, independente da plataforma. Essa é a tendência natural, esse acho que é o próximo ciclo de inovação que a gente tem, né? Todos os ciclos de inovação agora foram tecnologia, modelos, interface de usuário, modelo de negócio, CDN, mas isso complicou a vida das pessoas e a gente tem que passar por essa nova fase agora de melhorar a navegação e a descoberta de novos conteúdos. E soma-se a isso a inclusão de muita gente que ainda não está nesse hábito, né? Do consumo sob demanda. A TV paga no Brasil não chegou a ter mais de 20 milhões de assinantes, né? De lares, o cinema também não tem muito mais de 20 e poucos, 30 milhões de pessoas que pagam por conteúdo, mas tem mais de 100 milhões de pessoas que acessam o YouTube e assistem TV aberta todos os dias no Brasil. Então, este mercado ele é gigantesco ainda, que ainda vai passar por alguma fase de processo de adaptação também de conteúdo sob demanda. Sim. Perfeito. Viu, Fábio, eu acho que muita gente deve estar ouvindo, tá pensando se então a Sofá Digital é um outro serviço de VOD, é um serviço de streaming, e não, né? Daí eu queria que você explicasse assim, como que é o caminho, o que a Sofá Digital faz e como que é o caminho que um filme faz para passar por vocês e chegar lá na Netflix ou enfim, em outros serviços, né? Até porque, Fábio, eu acho legal essa pergunta do Dani, até complementando essa pergunta do Dani, porque a gente já fez um podcast aqui onde a gente trouxe o Sóvero Pereira, que é diretor de conteúdo e aquisição do Telecine. A gente trouxe também o Gabriel Gurman, né, que trabalha com distribuição e tal. E eu acho que é legal porque daí a pessoa que tá ouvindo, se ela for ouvir esses dois podcasts, ela vai ouvir um cara que é lá do Telecine que tá pensando na parte de conteúdo, vai ouvir o outro que tá pensando em distribuir o filme, e aí tem você também aí no meio desse bolo aí, né? A Sofá Digital começou em 2013 com foco em ser um agregador de conteúdo para plataformas, né? E o objetivo principal, na verdade, é uma demanda das plataformas de se trabalhar com um agregador, é poder replicar a capacidade técnica e legal que os estúdios têm de prover conteúdo, né, com o máximo da qualidade técnica, né, que a Apple exige, com a garantia de todos os direitos em todos os territórios, a localização, estratégia de precificação, que são coisas que as pessoas não veem nas plataformas, quer dizer, olham para as plataformas, mas não necessariamente entendem que esse trabalho ele acontece do lado de fora, né? Ele acontece por outras empresas, que são as empresas que publicam os filmes nas plataformas, né? É um pouco como o marketplace da Amazon ou do Magazine Luiza. Tá. Ele tá lá, o Magazine Luiza, a Amazon, Americanas, estão lá, estão estruturados, são eles que estão na ponta, estão vendendo, mas quem tá ali comprando, vendendo produto, definindo o preço, né, subindo todas as informações, são lojistas, né?
Então, no caso do audiovisual é isso, as plataformas estão ali preparadas, tanto Netflix com o modelo de assinatura, como o iTunes, Apple ali com o modelo de transacional na época, trabalham com agregadores que têm essa capacidade de justamente encontrar os filmes, ter a garantia de que o direito, né, tá liberado, que não vai ter problema nenhum, qualidade técnica, né, para uma distribuição pela internet é outra, e era tudo em HD, hoje é tudo em 4K, uma série de especificações, né, que as empresas que entregavam para a televisão não tinham, né, especificamente. Então, e vários distribuidores ou produtoras não têm essa capacidade técnica necessariamente, nem esse conhecimento, né, do mercado. Então, trabalha-se com agregador, e são muitos, né? São muitos pequenos distribuidores, né? Então, vamos pegar aqui o caso da América Latina. Você tem um distribuidor de cinema de um filme independente, né, um filme francês, por exemplo, no Brasil, ele é outro na Argentina, ele é outro no Chile, ele é outro no México. Sim. Né? Ele não é como são os filmes dos estúdios, que se é da Warner é da Warner, se é da Sony é da Sony. Então ele é picado. O agregador consegue justamente trabalhar com todos esses distribuidores regionais, locais, né, distribuidores independentes dos países da América Latina e os produtores. E aí, do ponto de vista técnico, comercial e legal, o agregador ele é operacionalmente como se fosse um estúdio, né? Um super distribuidor dentro das plataformas. E aí você tem que seguir uma série de especificações também e de pontuação, né? Você é medido de desempenho por qualidade, se você manda uma legenda errada, uma cena com problema de pixel, sabe? Um defeito na imagem, coisas do tipo, você tem uma pontuação negativa. Essa pontuação negativa joga contra você, você vai perdendo preferência ali de parceiro, de relacionamento, você pode até acabar eventualmente sendo excluído da lista de parceiros. Então isso faz com que você mantenha também um nível técnico altíssimo, né? E você precisa investir muito em tecnologia, em capacidade técnica também para dar conta dessas evoluções, e os distribuidores e produtores independentes não estão focados nisso, né? Estão focados no seu negócio, ou produzir, ou no caso dos distribuidores, de lançar os filmes no cinema. Então a Sofá consegue cuidar de toda a distribuição, da parte técnica, da parte comercial, estratégia, para lançamentos dos filmes que vêm da janela cinema diretamente para a janela do transacional, né, que é o Now, o iTunes, Google Play, Vivo Play, e agora recém-lançado a Amazon Prime também agora tem o serviço de aluguel e compra de filmes. Depois os serviços de assinatura, que, né, venham a ser a segunda janela para filmes, né? Alguns filmes vão direto, mas ele vem a ser a primeira janela de assinatura ou a segunda janela do filme, que vai exclusivamente para um serviço que pode ser a Netflix, o Telecine, a HBO, Disney Plus, Paramount Plus, entre outros que são dedicados nessa janela. E recentemente, aqui no mercado brasileiro, já se iniciou o modelo de publicidade, né? O AVOD, o AVOD, Advertising Video On Demand, que é conteúdo gratuito que as pessoas assistem com inserção de publicidade, como era a TV aberta, só que agora com centenas ou milhares, em breve, milhares de canais e conteúdo diversos, né? A TV aberta sempre foi muito restrita, tem uma audiência muito grande, mas tem uma quantidade de conteúdo muito restrito, e o AVOD está chegando aí para ocupar esse espaço com muita força. Então a Sofá também distribui conteúdo já para VOD, a gente tem muitos filmes distribuídos nas principais plataformas, Pluto TV, VIX, YouTube, e em breve também temos um canal linear de AVOD, 24 horas de programação apenas de Turma da Mônica. Sofá distribui Turma da Mônica desde 2015, e agora temos também esse canal linear rodando na Pluto e na Samsung TV. E em breve teremos também uma versão AVOD do Adrenalina, que a Sofá, em parceria com a Califórnia, lançou um serviço de assinatura chamado Adrenalina Pura. São apenas filmes de ação, thriller e terror por R$ 9,90. E é um serviço, é um SVOD que não tem um app, né? Diferente de Netflix e HBO, ele é hospedado dentro de super plataformas. Então ele está lá, o channel, né? Ele está dentro do Apple TV Channels, dentro do Now, dentro de Amazon. E agora a gente lança em novembro também uma versão AVOD, um canal só com filmes de ação, thriller e terror, que vai chamar Adrenalina Free Zone.
tô dando um furo aqui. Opa! E não está nem anunciado ainda, Legal. Mas vai se chamar Adrenalina Free Zone, estará no ar em novembro e vai ter conteúdo dublado, gratuito, na TV. E acho que isso terá um impacto muito grande também no mercado daqui para frente. Tá. Então, o objetivo da Sofá é justamente conseguir com que os filmes... E é uma exploração multiplataforma, né? É fazer com que os filmes consigam, de fato, estar na maior quantidade de plataformas possíveis, através do Filmelier, fazer com que as pessoas encontrem os filmes, em qualquer que seja a plataforma que elas decidam usar, né? De preferência. E também usamos tudo que a gente aprende hoje, né? Com o Filmelier e com a performance dos filmes nas plataformas, para que a gente possa compartilhar esse dado com os parceiros para que a gente vá atrás de novos filmes. Tá. Né? Porque filme não é fácil de encontrar, não é uma commodity. Filme bom, então, é mais difícil ainda. Então, cada vez mais a gente tem avançado para poder prover dados e capital para que, né, antecipar dinheiro para a gente conseguir comprar em parceria com os produtores ou ajudar a financiar produções nacionais que não usem dinheiro público, mas que já tem um destino certo, que a gente trabalha ali, faz o desenho de audiência, entende claramente qual o potencial de cada filme, o que dá para investir, qual é o risco, né? Isso tem acontecido bastante e é o trabalho do agregador, naturalmente, né? Porque como a gente tem a relação direta com a plataforma e a gente recebe pago pelas plataformas, a gente recebe primeiro das plataformas antes de pagar distribuidores e produtores, né? Faz sentido que a gente consiga aqui se estruturar para dar mais inteligência também aqui para a cadeia e para os nossos parceiros. Só pra gente deixar uma coisa bem clara aqui, porque eu acho que às vezes a quantidade de siglas e nomes pode confundir, né, os nossos ouvintes. Então só pra gente deixar claro, o VOD, Video On Demand, ele é diferente do streaming, porque quando a gente fala também, a gente fala sobre guerra dos streamings e tal. Qual que é a diferença de VOD e streaming? Bom, o certo era ser só VOD, tá? Perfeito. Streaming acaba que está sendo usado porque é a tecnologia de transmissão. De transmissão, tá? Então você é um streaming porque ele é uma requisição única e o servidor vai te enviando esses pacotes de dados à medida que você vai consumindo. Então é uma evolução técnica da transferência de arquivos, tá? Antigamente você tinha que baixar o arquivo inteiro antes de dar play. É a solução para que você vá consumindo o pacote à medida que você vá assistindo, né? No tempo, né? Então é por isso que a gente tem ali, sei lá, por isso que se mede a banda por megabits por segundo, né? 1 megabits por segundo, 10 megabits por segundo. Então um streaming, se você tem uma banda de 10 megabits, o streaming tem que ser menor do que 10 megabits, para que você veja o filme sem interrupção. Tá. Então você comprime o filme para que ele trafegue nesta faixa de banda. Né? Agora, menos de 10 megabits por segundo, você não transmite um filme em 4K. Tá. Né? Você precisa estar com 40 megabits por segundo. Né? Então você vai ter o encoding e ele vai sendo transmitido. Então o streaming é a tecnologia de transmissão. Tá. VOD, né? É o Video On Demand, é o modelo de negócio. É o fato de você escolher o conteúdo, assistir o conteúdo a hora que você quer. Ainda que, a hora que você escolha, a tecnologia de transmissão será por streaming, porque você não vai fazer o download deste filme. Perfeito. Né? Então o ato de escolher um filme, o negócio como um todo, ele é um on demand. Chama-se de streaming porque aí vira um hábito americano, né? Faz o streaming, porque já é um verbo ali, você stream o conteúdo. Então ele está confuso aqui no Brasil, como já foram vários outros termos que ficaram mal traduzidos. Mas o negócio é VOD. Streaming é tecnologia. É tecnologia, tá. E aí dentro do VOD a gente tem essas subcategorias que a gente poderia dizer assim, que é como você falou, que agora tem o
VOD, né, que é o Video Advertising on Demand. Tem também um que eu não sei se chegou no Brasil, mas que é o SVOD, né, que é o... SVOD é o de assinatura, subscription, é o de assinatura, é o Netflix. tá. Aí a gente divide em VOD, temos 3 modelos de negócio. Você pode alugar ou comprar um filme, esse é um modelo avulso. Isso é chamado de transacional, e é TVOD, Transactional VOD. Tá. Aí os serviços de assinatura, que você assina o Netflix e pode assistir tudo que tem ali. Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, são assinatura SVOD, Subscription VOD. Ou P também, né, de Premium. O Premium, ele está no TVOD. Tá. O Premium é um preço mais caro para um filme que está no cinema ou acabou de sair do cinema. Tá. Então ele está no transacional também, numa modalidade avulsa. Né? E ele é mais caro para você ter acesso a ele ali antes de todo mundo. Que é o que a Disney fez com alguns filmes recentemente, né? Tipo, lembro que tava todo mundo reclamando, mas é R$50 pra ver o filme. Mas, né? É quem tiver dentro de casa, né? Todo mundo vai poder ver, né? Então, isso acontece em outras plataformas também, né? No Now, na Apple, tem muitos filmes também que quando acabam de sair do cinema ou são lançados simultaneamente, eles entram nessa janela de premium, mas ela é uma janela mais de precificação, né? Ela continua na janela de transacional. A janela de assinatura é essa que você... Cada serviço tem um pacote um pacote gigante de conteúdos, né? Um catálogo, né? Melhor dizendo, de conteúdos, e você assiste o que quiser desde que esteja disponível ali, paga uma mensalidade que varia de cada um, mas paga ali uma mensalidade por um determinado tempo até você desistir. Isso é o modelo de assinatura, é o SVOD. E o de publicidade é o AVOD, de Advertising VOD, que é inserção de publicidade, que não é como o YouTube especificamente, tá? Então, que são conteúdos longos, não é conteúdo de usuário final, né? User-generated content, não é como uma rede social, é programação de TV mesmo, como se fosse a NET, a Sky, com vários canais lineares, e qualquer conteúdo que esteja linear ali, ele também está on demand. Tá. Então ele está linear por uma questão de organização, curadoria e facilitar, né, a vida das pessoas, mas todo o conteúdo que está ali também está disponível sob demanda, você pode assistir a qualquer momento, e aí existem blocos de comerciais que você não pode pular. Tá, perfeito. Acho que agora ficou bem claro. E aí, só pra gente pensar aqui também, vamos pensar no produtor, então. O cara tá lá, fez o filme dele e tal, tá com o filme dele lá no HDzinho, feliz da vida, que batalhou, gravou, filmou e tal, fez as diárias, tá tudo pronto. Aí o cara vai atrás de uma distribuidora, né? Porque ele vai querer passar esse filme para as pessoas. Aí ele pega esse filme e vai atrás das distribuidoras e tal. Nesse caso, ele pode ir direto até a Sofá Digital, ou ele passa por uma distribuidora, a distribuidora vai até vocês? Se for um filme com potencial de cinema, ele vai para uma distribuidora. Legal. E depois vem pra gente. Esse é o melhor caminho, né? Se o filme tiver naturalmente potencial para cinema. Se o filme não tiver potencial para cinema, a gente tem que analisar qual é o potencial que ele tem, né? Sim. Mas ele pode, assim como a gente tem alguns casos aqui, vários casos, que aí não faz muito sentido para um distribuidor tradicional que está ali, né, trabalhando em desenvolver filmes com potencial de cinema que tem uma chance de retorno muito maior, né, e uma carreira mais prolongada. Então não faz muito sentido, porque aí já entra num outro campo que são os filmes chamados Direct to Video, né, ou Straight to VOD, que são termos técnicos de novo, desculpa, né, mas que é lançamento direto para vídeo. Tá. Então ele já tem um esforço de uma campanha de marketing menor, né? Se ele não é para cinema, porque ele já não é um filme que é para todos os públicos, né? Não necessariamente ele é um filme ruim, tá? Tô dizendo só que não é um filme que vai ter crítica boa ou que vai conseguir estar em muitas salas de cinema, né? Então ele comercialmente não tem muita chance nas salas. Isso também diminui o potencial comercial dele, porém, e esse é grande parte do nosso trabalho aqui, hoje é a audiência quem está no controle, né? Mas a gente precisa se comunicar com ela.
Então, mais uma vez, o trabalho do filme ele é muito importante porque a gente tem ali os clusters de audiência. Então, tem muito filme que a gente chama de VOD filmes, né? Filmes que são feitos direto para o VOD, que fazem sentido serem lançados direto digitalmente, mas eles podem ter um custo de produção menor, isso é relevante. É uma estratégia de lançamento diferente, porque ela não vai ser lançada, estes filmes não são lançados para todo o público, ele tem um lançamento direcionado, né, no segmento de audiência que ele tende a funcionar melhor, e funciona. A gente tem dezenas de casos aqui desse tipo, incluindo os filmes nacionais. Por exemplo, a gente tirou o Lucas Neto lá do YouTube e transformou o Lucas Neto no maior licenciador do Brasil. O Lucas Neto. Produtos boneco Lucas Neto e Gi vendem hoje mais do que os bonecos da Disney no Brasil. Caraca. Ele era um youtuber e a gente já fez 14 filmes com ele. Nesse modelo de filmes que vão direto para o VOD. Tá. A gente lançou recentemente um outro filme que também foi uma cooperativa ali de youtubers que resolveram produzir e a gente os ajudou, né, tanto com financiamento como estratégia de distribuição. Um filme chamado Ilhados. E o filme, eles têm audiência própria, então é um filme que passa desapercebido do grande público, né, ou da grande mídia, mas o filme ficou 3 semanas como o filme mais alugado em todas as plataformas, no Now, iTunes e Google. Recentemente ele entrou no Netflix e ele ficou 3 semanas no top 10 de filmes mais assistidos do Netflix. Caraca, incrível. Com uma audiência própria. Mas a gente nem se preocupou em ter que convencer quem gosta de filme A, B ou C a assistir esse filme. Entende? Ele já não tem relevância, mas aí a gente consegue focar todo o esforço de comunicação na audiência correta e ela responde, ainda que passe desapercebido para a maioria das pessoas. É na hora do ranking que você consegue ver, né, que ele tem tração e no retorno comercial, né, porque aí os filmes acabam dando lucro. A gente acabou não entrando muito numa área que tipo daria um podcast inteiro, né? Que é a questão da regulamentação, né? Que é as questões técnicas, né? Amplas de Condecine com coisa. Mas só pra deixar, viu, Fábio, no ar aí pra gente, quem sabe, um próximo episódio pra gente discutir isso. Verdade. Até se você quiser fazer uma coisa curta agora, assim... Porque este momento especificamente caiu a tal da Condecine Título que tava lá pendurada, que a Ancine tinha feito uma cagada, ela caiu lá, o veto daqui, veto da lá, caiu. Faz umas 3 semanas ela caiu, não existe mais, tá? Mas, óbvio, continua aí a pauta da regulação, porque virou uma salada. Agora, tudo está uma salada. E aí o Ministério das Comunicações, o Minicom, fez lá um primeiro projeto interessante, que era perguntas, né? Perguntas e quais são os problemas? Esse aqui é a situação tal para o broadcast, esse aqui para o Pay TV, esse para... Fez perguntas e é meio que um trabalho começando do zero. Então tem pouca novidade agora, assim. Eu queria dizer que, tipo, aquilo que estava mal planejado como ideia de regulação caiu. Tem um monte de coisas aí rolando, ideias e tal, e etc., que ainda são todas muito cru, tudo muito cru. E eu não acho que esse assunto vá prosperar no curto prazo. Mas eu posso, o que eu brigarei daqui para frente, né? Porque para responder, porque a gente está num paradigma novo, ponto, né? Então temos que regular olhando para frente e que a gente deveria regular do ponto de vista de garantir um ambiente concorrencial que permita com que possam haver várias plataformas, várias produtoras e distribuidores, que é algo que não foi feito antes. E aí, quando a gente não garante um ambiente concorrencial, a gente precisa ficar fazendo intervencionismo, precisa correr atrás da cagada que fez, né? Quando você privilegia um ou outro, né, ou nichos, isso vai criando distorções no tempo e aí você começa a regular para tentar, na verdade, tampar um cano furado, né? Ao invés de fazer um encanamento novo. Você fica remendando o cano. E isso não é só a história da regulação do audiovisual brasileiro, assim, na Europa também passou-se por isso. Ou seja, você corre atrás, o Brasil corre atrás em todos os sentidos, né? Nesse sentido, porque é muito intervencionismo aqui o tempo inteiro, aí tu fica toda hora tentando corrigir cagada anterior, né? E aí vai piorando.
o olhar de regulação daqui para frente, ele tem que ter este olhar, que ele garanta um ambiente concorrencial entre as plataformas, sem privilégios para ninguém, um ambiente concorrencial entre os distribuidores e os produtores nacionais. Isso significa que sim, existe um privilégio do conteúdo. De novo, não estou falando de protecionismo, tá? Existe um privilégio sob esse aspecto do conteúdo estrangeiro dentro do ambiente nacional, né? Por questões tributárias, porque quem está no Brasil tem uma carga tributária X, né? E parará, quem está de fora tem uma carga tributária Y. Essa diferença, assim como acontece nos Estados Unidos e na Europa, quando a gente lança um filme nos Estados Unidos e tira o dinheiro de lá, a gente tem que deixar 30% do dinheiro lá. É justo que todo o conteúdo estrangeiro explorado no Brasil faça uma contribuição para o desenvolvimento da indústria audiovisual. A forma com que esse dinheiro será utilizado precisa ser discutida. Eu não concordo com as formas que foram dadas anterior, mas a gente vai ter tempo para discutir como dar uso a esse dinheiro, mas acho sim que o conteúdo estrangeiro, veja, tem que contribuir, e não as plataformas, tá? Porque são coisas diferentes. O conteúdo estrangeiro tem que contribuir aqui no Brasil, como o conteúdo estrangeiro contribui nos Estados Unidos. Muito bom, muito legal. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque ano que vem, ano eleitoral, dificilmente vai ter muita... Vou mexer muito, então novidade, com certeza vai jogar pra depois, né? Vai ficar, isso é zero prioridade, né? A prioridade é tirar o Bolsonaro, e ninguém consegue. Então a gente vai ficar essa é a prioridade desde 2018, que essa é a prioridade. Exatamente. É foda, então é difícil. Sim. Vou te dar um exemplo bem idiota aqui, mas só pra gente deixar também claro pro ouvinte, né? Então, vamos supor aqui, ó, eu sou a Rafael, fiz meu filme, e meu filme foi um sucesso nos festivais de cinema e tudo mais. Aí eu cheguei lá na Cury Distribuidoras, cujo dono é o Daniel. Cheguei ali e falei pra ele, cara, tem o meu filme aqui, ó, quero colocar isso nos streamings aí, né, na Netflix, quero vender esse negócio aí. Aí o Daniel que tem a sua distribuidora, a Cury Distribuidora, vai conversar de repente com a Sofá Digital, fala assim, ó, tem um filme aqui que eu estou distribuindo e tudo mais. A Sofá que daí já tem mais de 20 plataformas digitais e tal, e chega ali, vocês vão saber transmitir isso da melhor maneira possível vão falar, ó, vamos jogar isso na Netflix, na Amazon, aí você vai fazer aquele tratamento no vídeo justamente para ter a qualidade de áudio boa, não ter o pixel errado e tal. E imagino que negociar também, né, porque, por exemplo, talvez você não consiga botar na Netflix, mas se o filme passou em festival, na MUBI ele vai, né? Então, Exatamente. Então, sim, a gente cuida da parte técnica, né, de cada plataforma e também da estratégia comercial. Pô, sensacional. Se ele é um filme que teve em vários festivais, temos que analisar quais são os festivais, né, naturalmente, qual vai ser a estratégia de lançamento no cinema. Aí eu vou conversar aqui com o meu parceiro distribuidor, a Cury, e a gente vai estabelecer, vou perguntar para ele, vai lançar o filme quando? Quantas salas? Tá. E se a gente lançar com janela curta ou não? Vamos lançar ele em poucas salas, deixa ele mais tempo, porque o boca a boca é bom. Entendeu? Aí a gente lança ele no transacional, porque se é um filme que teve tem festival e tem imprensa, sim, existe um público para ele no transacional, né? Então vamos lançar ele no iTunes, no Now, óbvio, não vai vender como vende um filme da Disney nem o Lucas Neto, mas é uma receita super importante para um filme independente, né? De festival. E aí depois talvez a melhor plataforma para ele não seja o Netflix, depende do filme, se for um conteúdo nacional, talvez vá para a HBO, que tem uma programação mais sofisticada e cabem filmes de festival, né? No Netflix e na Globoplay,
já são filmes mais populares. Tem que definir a melhor estratégia também. É importante entender a audiência de cada serviço e o perfil do usuário de cada serviço também para poder fazer a negociação correta e a melhor estratégia. Só uma coisa também, Fábio, você falou questão de produtos nacionais, né, filmes nacionais, sem dinheiro público, seria sem sem passar pelas estratégias de produção da Ancine. Isso são só em alguns casos, né? Assim, tipo, eu queria que você me falasse sobre as diferenças, assim, tem questão de exigências, tipo, se eu conseguir fazer meu filme por leis de incentivo, eu tenho que ir pro cinema, ou eu tenho uma estratégia diferente, que vocês têm que lidar de maneira diferente, ou não? Enfim, ou você estava falando de outra coisa, talvez. Não, estava falando disso mesmo, estava dizendo que no nosso caso, nós também estamos, né, financiando filmes nacionais, usando toda a nossa inteligência agora e o conhecimento, e eles são sem dinheiro público por algumas razões. Primeiro, que não tem mais, né? Segundo, que não tem a velocidade que o mercado demanda neste momento. Terceiro, que sim, ele é carimbado, né? O dinheiro público, ele tem esse carimbo. Então, ele na lei, é uma loucura isso, mas ele é uma obra cinematográfica. Está escrito na lei, que foi escrita na década de 90. Se ele é uma obra cinematográfica, ele tem que ser um filme que vai para o cinema. Então, a Ancine exige que alguns filmes que são investidos como obra cinematográfica, né, eu tenho alguns editais, eles sejam primeiro para a sala de cinema. Se eles não forem filmes para a primeira janela sala de cinema, eles são considerados telefilmes. E aí a primeira janela dele tem que ser um canal de televisão paga. E teve que usar o recurso do benefício fiscal do dinheiro que ele remeteria para o exterior para colocar na obra. Ou seja, resumindo, é uma forma, tem sua complexidade, né? Teve sua utilidade, mas ele exclui o digital. A Sofá Digital sempre foi excluída de qualquer benefício fiscal. Aliás, pelo contrário, foi muito prejudicado com a política de combate ao VOD, com a tentativa de gerar uma Condecine desnecessária, que dificultou e atrasou o mercado. Então a gente nunca teve acesso e agora o mercado tomou outra dinâmica, tem uma velocidade diferente e vai ser muito difícil que o dinheiro público consiga acompanhar, né? Vai precisar de muito trabalho para estabelecer uma nova política de um futuro uso do dinheiro público na velocidade que o mercado demanda hoje. E a gente, então, acabou, obviamente, por consequência de como as coisas se desenrolaram, né, no Brasil, a gente nunca usou dinheiro público e, aliás, nunca usei nenhuma outra empresa que eu tive. E agora a gente acredita também que é um momento que o dinheiro privado funciona. Também não estou dizendo que o dinheiro privado funcionaria antes, não, tá? Mas é que o mercado tomou uma dinâmica, a tecnologia avançou, né? Uma série de coisas, dados, capital, open banking, blockchain, Bitcoin. É mais fácil de você trazer outros modelos e financiar hoje conteúdo com dinheiro privado. Não que seja, de novo, óbvio, né? E que seja sem riscos, como era a possibilidade de produzir com dinheiro público, né? Se der errado aqui, perderemos dinheiro. Nós e os próximos que estão fazendo isso, assim como o Gabriel Gurman também, né? Já deve ter contado aqui a experiência deles, também estão investindo dinheiro bom, né? Dinheiro de capital privado em produção nacional. Sim. É o caminho. Tem muito que avançar ainda, mas existe uma demanda muito grande por conteúdo nacional. E à medida que o mercado avance e ele vá se estruturando, pelo menos os produtos que tenham saída comercial, eles deverão seguir este modelo, né? E aí, obviamente, ainda deve existir políticas públicas, que se não for uma da Ancine federal, deverá haver outras políticas de incentivo a filmes que ainda têm alguma dificuldade de financiamento. Porém, o que eu acho importante é que a gente pudesse abrir a cabeça para este momento e não olhar para, de novo, eu estou financiando um filme ou uma série de TV, né? Ou financiando um produto. O olhar deveria ser, eu estou financiando um criador. Tá. Com possibilidade de desenvolver um IP, né? Eu estou financiando um IP que pode ser explorado no YouTube, em pílulas, né? Pode ser explorado numa série no Netflix, pode virar uma novela épica na Disney.
X, pode qualquer coisa, né? Mas acho que este momento, além de tudo, ele traz essa quebra de paradigma forçada e que vai pressionar todas as pessoas envolvidas na indústria, as autoridades públicas a terem um olhar diferente, porque não adianta fazer o que foi feito antes que não vai funcionar. Legal. E aí deixa eu te perguntar então sobre essa questão da situação atual, né? A gente tá passando ainda, né, pela questão da pandemia e tudo mais, e a gente teve um gap, vamos dizer assim, né? Um espaço ali onde ficou aquela discussão sobre os filmes que iam estrear no cinema, daí não estreia no cinema, segura, aí o filme fica na mão lá do produtor, do distribuidor, aí começam a falar, não, então vamos colocar nas plataformas, aí não coloca, aí o diretor não quer que coloque na plataforma, ficou essa brigaiada toda por conta da pandemia. Como é que você viu, né, essa situação toda envolvendo, né, as produções, a pandemia, como que te afetou também, né, aí, porque eu imagino que para você que tava com, né, tem esse mercado à sua frente, com esses contatos, né, com tantas plataformas digitais legais, assim, que dá para fazer o lançamento de filmes, você deve ter ficado angustiado também de, cara, tem muita coisa legal que dá para lançar e os caras estão segurando lá, né? Daí aconteceu, né? Os estúdios, cada um sabe onde o calo aperta, né? Ninguém vive de um filme só, os produtores, os distribuidores não vivem de um filme só. Então, em geral, tem menos apego, né? E faz uma estratégia pensando no catálogo inteiro, né? Nos seus outros serviços. E isso foi muito acelerado pela pandemia, por isso que, né, acabou aí gerando alguns conflitos. Também é natural que os filmes que foram mais caros, né, que estavam investidos e para serem lançados no cinema, que eles segurassem, né, que é o caso agora do 007, né? Sim. Um filme que tinham alguns, mas estava na bica de ser lançado. Mais filmes da Marvel que foram atrasados agora, né? Anunciaram um atraso. Porque são filmes que foram projetados, né? E orçamentos que foram projetados ter muitos milhões de espectadores no cinema, né? E aí tem um ponto ali que não faz muito sentido você lançar o filme com uma baixa ocupação das salas, que é o caso atual em qualquer lugar. As pessoas ainda estão voltando ao cinema e a inércia do cinema é muito importante na promoção de novos filmes. É muito caro lançar um filme, né? Então, cada vez que você lança um filme, você tem que fazer uma campanha de marketing gigantesca, né? Sim. Uma cerveja, ela faz uma campanha de marketing gigantesca, depois ela faz um acompanhamento, né? O filme, toda vez você tem que dar um tiro de canhão muito grande, né? Então, se tem... E aí ele depende da publicidade e dos frequentadores de cinema, que já sabem, né? Que estão ali frequentando, então vem o trailer toda hora, vê o pôster, vê o trailer, Então, como a frequência no cinema ainda é baixa, é natural que leve um tempo para tomar o ritmo antes, né, de 2019. Então, filmes maiores, eles tendem a esperar mais, faz parte da estratégia. Isso para cinema. Agora, no meio deste caminho da pandemia também aconteceu este movimento, então tudo meio que combinou, né? Foi uma tempestade perfeita para os cinemas, porque aí as plataformas, os estúdios em especial, tiveram que acelerar suas plataformas muito fortemente e usaram alguns dos seus conteúdos ali para promover. Sim. Conscientes de que eventualmente estavam canibalizando receita desse filme, mas também não dá para canibalizar a potencial receita do serviço de assinatura deles, né? Que, sei lá, especificamente a HBO, né? Que foi quem teve que lançar a Mulher Maravilha, lançou a Mulher Maravilha simultaneamente, né? Sim. Cinemas e na HBO Max. O filme não daria o dinheiro que esperavam no cinema e, ao mesmo tempo, a HBO estava aí, né? Precisa de conteúdo. Né? Não é que também tinha um catálogo maravilhoso. Então precisa de um título forte. Tem que pensar a estratégia como um todo, receita corrente, né? Por isso que eu estou dizendo que a diferença da visão do produtor, né? Sei lá, vamos usar aqui, porque você citou a polêmica, o Nolan, né?
que ficou incomodado justamente com o Tenet e a oposição da Warner. Sim. É totalmente compreensível a parte dele, mas assim como é compreensível a parte da Warner, né? Se ela ficar esperando, segurando tudo, segura o HBO Max, segura os filmes no cinema, aí ela não tem receita, ela tem que mandar as pessoas embora. Exato. Entendeu? É um pouco isso. Então, é natural que os distribuidores, as plataformas tenham algum desapego, né? Porque tem o dia a dia para tocar. Mas muitas oportunidades aconteceram. A Sofá Digital teve 2 específicas aqui. A gente teve algumas, mas eu tenho 2 aqui que foram muito relevantes, que foram na época do Oscar e bateram justamente ali com a segunda onda. Foram filmes que estavam programados para serem lançados no cinema e a gente lançaria o transacional só depois, que era o Druk, né, mais uma rodada, que acabou ganhando o Oscar de melhor filme internacional. É um filme em parceria Sofá com a Vitrine. E o Meu Pai, que é um filme da Califórnia, que também ia para o cinema, e aí os cinemas foram fechando, o Oscar estava ali chegando, e aí não tinha, era uma situação meio complexa, né? O que a gente faz? Espera os cinemas abrirem, a gente está esperando até agora, ou até 2 meses atrás, lança ele direto no transacional, ainda tinham algumas salas abertas, então até para que fosse formalizado que eles tiveram um lançamento no cinema e dar a opção para quem quisesse, né? E porque tinha obrigatoriedade de lançar no cinema também, os filmes foram lançados simultaneamente. O Druk foi lançado primeiro, que o Meu Pai, todos antes do cinema, e foram lançados aqui naquela janela que a gente comentou há pouco, que era o PVOD, né? O Premium VOD. Então eles foram lançados a R$ 29,90, simultaneamente com o cinema, num preço maior, mas eram filmes, né, que estavam ali indicados ao Oscar e super falados. Então a gente fez uma estratégia de lançamento de cinema, só que para o transacional, e foi muito bem sucedida a estratégia. Que legal. Bem, tanto Califórnia como Vitrine ficaram muito felizes, nós também, os produtores dos filmes também, e mostrou que sim, bem trabalhado, tem bastante potencial no transacional para filmes relevantes, né? De novo, não é qualquer filme que as pessoas topam pagar R$ 29,90 para ver uma vez só, né? É isso que eu acho legal mesmo, assim, que nem você citou do Ilhados e dos filmes lá do Lucas Neto, eles têm um público muito específico também de criança, adolescente, né, no caso do Ilhados. E eu fico pensando nisso, assim, como que é realmente a coisa do entender o público, onde ele tá, e também imagino que tenha filmes específicos, né, sei lá, tipo, terror, eu acho que é um gênero que tem público mesmo para aquele filme mais diferente ou de países diferentes, enquanto que deve ter produção que deve ser mais complicado, né, de achar um espaço ou de, sei lá, de navegar, porque daí é isso, ou ele precisa ir pro SVOD, ou, né, pouca gente vai estar disposta a pagar por ele num premium, ou enfim, numa coisa que seja só você pagar, sei lá, um valor pra ver uma vez só, né. Imagino que seja toda uma jogada também, quase que de jogo de xadrez, né, de ficar vendo onde vai, como vai e quem tá interessado, né, porque nisso também você tem que ver se o serviço XYZ tá querendo comprar, né. Exato. É por isso que é importante entender os tamanhos desses clusters de audiência, né? E a disponibilidade também financeira para isso. Então, por exemplo, os filmes de terror têm um nicho muito específico, né? Esses filmes não óbvios, né? Esses que tem muitos filmes de terror, né? Sim. Então, saindo desses grandões que vão para o cinema, que são poucos, tem um nicho gigantesco, mas eles não pagam no transacional. Eles não funcionam. Porque também tem uma percepção de preço aí interessante. Porque tem essa percepção de que é um filme mais barato, um filme B. E porque tem muito em outros serviços. E não tem uma expectativa, que é aí onde está o diferencial do preço. Não tem uma expectativa fixa em alguma coisa, ou num ator, ou num diretor, ou num IP, né, numa propriedade, sei lá, sexta-feira 13, 19, né, sei lá, talvez tivesse, mas um outro
os vários filmes de terror que não são uma franquia específica ou não tem nenhum gancho assim, comercial, eles não funcionam no transacional, mas eles funcionam muito nos serviços de assinatura e de publicidade. Muito. Uhum. Então tem uma demanda muito grande, uma audiência muito grande, mas tem pouca gente interessada em pagar para ver um único filme. Sim, é exatamente isso que eu imaginei. O que acontece também com muita gente, em especial as pessoas com, sei lá, mais idade, né, mais adultas e com o hábito de cinema, essas pessoas também tendem a continuar alugando filmes ao invés de assinar vários serviços, porque não tem tanto filme relevante assim, né? Para quem tem o gosto sofisticado, né? Para quem é realmente fã de cinema, quer assistir tudo, ou está procurando coisa boa, né? Não necessariamente filme de arte, né? Mas está indo buscar uma cinematografia mais sofisticada, não tem nenhum serviço que tenha isso em abundância, né? Só tem no transacional mesmo. Então acaba compensando mais você alugar. Então tem diferentes tipos de consumidor também dentro do VOD, né? O VOD é um oceano. Por exemplo, eu mesmo, se eu tenho um filme que eu quero ver, porque eu quero, sei lá, tô estudando um diretor, tô pensando, né, a gente vai fazer um podcast sobre um tema específico e tal, eu pago numa boa, assim, sabe, um valor, né, que não seja R$50, mas não um valor razoável, várias vezes. Eu vou às vezes tá no YouTube, você entra, né, vai pesquisar onde tá, ele tá no YouTube, tá no Google Play, né, enfim, filme por filme e tal. Pra alugar, eu alugo numa boa, sem problema nenhum, e gosto, assim, porque, né, é muito bom mesmo. E é bem isso mesmo, tem gente que jamais vai fazer isso, porque se eu pago a Netflix, eu só vou ver lá, né? Tipo, a pessoa pensa assim, né? Não, e tem outra, eu acho que tem gente também que fala assim, sei lá, o cara paga Disney Plus e aí surge no Disney Plus esse premium que você tem que pagar um pouco mais pra você ver a estreia de um filme que vai ser lançado no próprio Disney Plus. O caso da Viúva Negra, né, por exemplo, que o cara já paga a assinatura e aí dentro da Disney Plus eles lançam lá falando, se você pagar agora, você assistir agora a Viúva Negra. Daí o cara fala, não vou pagar porque eu já pago a assinatura, tem que pagar mais pra poder assistir a estreia. Porque tem a ver com o evento também. Exato. O quanto você tá disposto a esperar por ele no serviço que você já paga, né? Mas as pessoas pagam. Pagam. Não, a base de fã, né, é fanática mesmo. A galera vai atrás e quer ver, principalmente esses ainda mais de Marvel, DC, né, que o pessoal curte muito. E ainda esses filmes também, né, que a gente tava falando que são filmes meio pontuais, assim, artísticos e tal, que a galera às vezes não tem onde ver. Cara, eu quero ver, eu vou ver. E a gente aqui faz isso também, né, então eu entendo. Eu queria fazer 2 perguntas pra você. A primeira é uma mais prática, assim, porque eu imagino o nosso público, quem ouve o Cinemação, é uma galera que curte entender o mercado, pensa em trabalhar no mercado também, entender mercado e tudo mais. Então, eu tô pensando aqui que de repente tem um ouvinte que tá ouvindo você falar e tá falando assim, caraca, que legal esse mercado, essa coisa da tecnologia, de estar junto, próximo ali, né, dessas grandes plataformas digitais que fazem a transmissão e tal. O cara que de repente está pensando em trabalhar com isso, que está querendo, sabe, mergulhar um pouco mais nisso, qual o direcionamento que você daria, assim? O cara tem que começar a estudar mais programação, a edição, tem a ver mais com cinema, é uma coisa mais de exata. Qual que é o caminho que você acha que uma pessoa que de repente quer trabalhar com isso, assim? A pergunta é ampla, né? Porque isso aí inclui quem quer trabalhar com parte técnica, né? Vou te dizer qual que é uma coisa principal aqui para trabalhar nesta área, seja na área técnica, comercial, marketing, produção, programação. Você tem que entender de como se conta uma história, como as pessoas funcionam. Legal. Este é o nosso negócio, a nossa vida aqui, né? É essa conexão entre histórias e pessoas. Sim. Todo o resto, o trabalho de vocês, o meu, da Sofá, da Netflix, do Nolan, do Zé Padilha, de quem você quiser, né? Eles ainda são criativos, eles são criadores, ainda estão em outro lugar, eles estão ajudando a contar a história.
Mas todo mundo que está envolvido com o cinema, na distribuição, marketing, comunicação, análise, crítica, qualquer que seja, a gente é só o meio, né? Mas a conexão mesmo, ela existe entre as pessoas e as histórias que elas estão buscando, porque as histórias falam com elas de outra maneira, né? Não é porque o filme tem 2 horas que ele é mais legal, né? Não é porque ele é no celular ou numa tela de 4K, é porque a história te toca ou não, e é você que vai atrás dessa história, né? Porque as pessoas estão buscando alguma coisa para falar com elas, porque é uma busca natural, ou de conforto, ou de provocação, né? É uma dopamina importante na vida das pessoas, história. Então é muito importante dominar que é esse o lugar em que você está. Independente do que você vai fazer, você precisa dominar e entender a psicologia das pessoas e o poder de contar uma história. Legal, ótimo conselho esse. E aí, só para fechar mesmo aqui, eu achei interessante que quando a gente começou o nosso papo aqui, você trouxe aquela frase falando sobre filmes como ferramenta de transformação. E aí, ao longo da nossa conversa, você também falou sobre justamente essa conexão com o público, né? Ter um público, saber para quem entregar esse filme. E aí eu achei que são duas coisas que elas meio que se intercalam, né? Porque quando você fala de um filme como o audiovisual, né? Como uma ferramenta de transformação, e você está entregando essa ferramenta de transformação para as pessoas certas, aí você potencializa ainda mais o objetivo, né, daquela obra e tal. Então eu queria saber de você como que você vê os filmes, assim. Os filmes te emocionam, você é um apaixonado pelo cinema, você ainda gosta muito disso, assim, ainda te toca porque hoje você tem uma visão, mas tem uma área comercial, assim, muito latente, né? Mas você ainda se emociona, assim, com os filmes, você ainda gosta, todo tempo, que legal, que legal. Todo tempo, eu me emociono com as cenas menos prováveis, assim, para alguém que trabalha com isso. Eu continuo me emocionando o tempo inteiro, porque... E se eu não sentir alguma coisa, é porque as outras pessoas também não vão sentir. Tá. Então, é importante você estar aberto para sentir, e uma coisa que é mais difícil na nossa... especificamente em cinema, é mais difícil do que em televisão, que é você estar aberto às diferentes formas das pessoas contarem histórias, ou da qualidade, né, da produção. Existe um nível de tolerância à qualidade que é preciso ter nesse momento também do digital, porque a relevância principal da busca do consumidor é a história que consegue falar com ele. Tá. Né? E é isso que a gente busca. Então, às vezes, tem filmes que tem vários problemas técnicos, né? Tem problemas técnicos e problemas técnicos, né? Não é defeito, né? É o que eu estou dizendo. Problema técnico de um roteiro mal, né? Sei lá, mal retrabalhado, uma barriga aqui, uma câmera preguiçosa, coisas do tipo, que, como conceito técnico, né? No final vão formar um filme fraco, né, um filme sem pegada ali e tal, e que eventualmente, né, não vai ter nenhum sucesso. Mas ele tem uma história que ainda continua sendo relevante para um grupo de pessoas. E se ele consegue passar essa emoção de alguma maneira, né? Se não consegue passar emoção nenhuma, a gente também não quer. Sim. Mas se o filme está ali, transmite essa emoção, ele é um filme que, pra gente, continua, é um filme tão importante quanto um filme que ganha Oscar. Porque essa conexão existirá, né? Da história com as pessoas, ainda que a gente tenha que ter um nível de tolerância à qualidade de execução técnica / cinematográfica que muitos filmes não conseguem ter, mas estão buscando o seu lugar, a sua história e a sua audiência. E eu ainda me emociono, inclusive, com esses filmes. Plano
pequeno detalhe da semana, aquele momento onde a gente dá algumas dicas para vocês aí, ouvintes, né? Para vocês aproveitarem melhor a semana de vocês. Eu vou começar dessa vez aqui, pro Fábio ir se aquecendo, Dani se aquecendo e tal. Então, na verdade, eu vou trazer para vocês rapidamente aqui 2 podcasts. O primeiro podcast é o nosso próprio, porque eu achei esse papo aqui tão legal e eu acho que se você quiser se aprofundar ainda mais, quiser entender ainda mais essa cadeia, né, por onde vai passando os filmes, né, todo o percurso que ele vai fazer, a gente tem um podcast Cinemação 364, onde a gente fez o Profissão Distribuidor, né, a gente trouxe justamente o Gabriel Gurman aqui, CEO da Galeria Distribuidora, ele falou sobre o que uma distribuidora faz e o passo a passo, né, de uma distribuidora, do filme dentro da distribuidora, foi um papo muito legal. E também a gente tem o podcast 391, o Streaming como Experiência, onde a gente trouxe justamente o Sóvero Pereira, que é diretor de conteúdo e aquisição do Telecine, onde ele trouxe essa visão, né, de uma plataforma que vai lá escolher, vai lá ver que tipo de filme que ele quer colocar na sua plataforma. E aí é muito legal também porque tem essa preocupação também com o próprio público, né, e como que o filme performa lá dentro. Então acho que são 2 papos aí que vão ajudar bastante quem quiser se aprofundar ainda mais nessa conversa que a gente teve aqui. Agora, fugindo do nosso podcast, que é um conteúdo excepcional à parte, eu vou trazer aqui um outro podcast que eu tenho ouvido, tô devorando ele tem poucos episódios, mas é o podcast da Globoplay, né, que é o A Mão Armada, que é conduzido pela Sônia Bride. Sônia Bride é uma jornalista sensacional, a gente já viu ela várias vezes no Fantástico, Jornal Nacional e tal, uma jornalista muito experiente, e o podcast ele se propõe a discutir justamente a parte de armas dentro do Brasil, não necessariamente a legalização ou a proibição do uso de armas e tal, não isso, mas ela vai falar justamente como é feito o uso da arma dentro do território nacional. E aí é interessante que ela vai passar por casos específicos, como por exemplo a tragédia que a gente teve lá em Suzano, né, naquela escola, quando 2 jovens entraram e assassinaram várias pessoas. Vai falar também sobre o caso da menina Isabelle, que acabou morta, né, por um tiro de uma amiga e tal. Enfim, ela vai destrinchar um pouco esses casos, porque ela vai fazer o percurso da arma, né? Da onde que veio essa arma? Como que essa arma foi parar na mão daquelas pessoas? O que aquelas pessoas tiveram que fazer para ter acesso à arma? E aí, obviamente, ela faz uma correlação com os vários decretos que o presidente da República tem mandado, né, para tentar flexibilizar cada vez mais o acesso às armas. E aí é muito legal você pegar um podcast desse pensando, né, nesse tipo de conteúdo, em como que ele pode ser educacional pra gente, né, em como a gente pode pensar justamente essa questão e a gente tentar racionalizar isso para justamente a gente ter um pouco mais de consciência do que a gente está fazendo e do que o governo está fazendo também em relação a esse assunto. Tem muita coisa para ser discutida, mas é óbvio, é claro, é científico inclusive, né, porque é feito com pesquisa, que quanto maior a circulação de arma numa sociedade, maior o número de problemas que essa sociedade tem. E aí a Sônia Bride brilhantemente vai trazer um podcast jornalístico com depoimentos, o áudio é muito bom, um trabalho de áudio muito bem conduzido. Então fica aqui essa minha dica do podcast A Mão Armada. Links estarão aqui no post desse podcast, então você pode ir lá, clica, você já vai ser direcionado para o podcast em questão, assim como os podcasts aqui da casa que eu também citei, então vão estar aqui todos para você ouvir de uma forma que vai ajudar a esclarecer vários assuntos, né? Então é isso, são esses meus planos detalhes aqui. Fábio, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, pra gente poder consumir, suas dicas pra gente, né? Olha, eu acho que eu vou surfar na sua onda aqui. Legal. Eu tinha até alguma lista de livros aqui que eu posso até passar também, mas vou surfar a sua onda da sugestão do podcast Mão Armada, da Sônia Bride, e sugerir um filme que a gente trouxe também na correria
para ser lançado, a gente já tinha interesse no filme desde que ele foi exibido no Festival de Toronto ano passado, porque ele justamente começou a aparecer pra gente no filme Elie, espontaneamente. A gente tinha um filme cadastrado, que é o Quo Vadis Aida. Concorreu ao Oscar, foi um dos indicados, esteve lá entre os 5 indicados, como concorrente da Bósnia, e é uma história muito emocionante e que justamente retrata onde vai parar uma sociedade armada quando entra em conflito. É um filme angustiante, super importante. O Brasil não está nesse momento ainda, mas seria muito importante que muito mais gente tivesse acesso a este filme e conhecesse a real história do que aconteceu ali no massacre na Bósnia, né, pelos sérvios, e esse trauma de uma sociedade armada, né, que acaba entrando em guerra civil. Aconteceu ontem, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar de novo. Então acho que esse filme é muito poderoso e essa é a minha dica. Muito bom, muito bom. Os livros, quer passar os livros pra gente? Eu quero, vou falar de livros aqui porque a gente falou tanto de streaming e tudo mais, e tem uns livros que são importantes para quem quer aqui, né, além da profissão, quem quiser seguir este caminho. Tem alguns livros que todo mundo já ouviu falar deles, e todo mundo fala que sabe o que é, mas não leu, né? Então o básico é A Cauda Longa, não vale ler no Wikipedia, tem que ler o livro de verdade agora, entendendo qual é a realidade. O outro é O Antifrágil, do Taleb, que vem ali antes do Cisne Negro, né? Também um livro que olha para na verdade, um autor que olha para este lado do o mundo não é previsível e você tem que lidar com a aleatoriedade. E o digital escancara isso de uma maneira muito gigantesca, né? Então é muito importante saber como os números regem a nossa vida e é importante entender que nós não estamos no controle e é importante se preparar para isso. E o mercado digital é muito parecido com isso. E somo a ele o Paradoxo da Escolha. São 3 leituras muito importantes para entender a indústria e a economia daqui para frente. Antifrágil, A Cauda Longa e o Paradoxo da Escolha. Vamos estar com essa lista incrível aí dentro do nosso post aqui. E Dan, vamos fechar o nosso plano detalhe? Vamos, vou dar 2 dicas. Uma delas é bem rápida, mas porque eu revisitei um vídeo que é um documentário, na verdade, que foi produzido na internet. Eu lembro da época que ele estava sendo feito, não tinha nem crowdfunding de hoje e tal, ele foi feito faz um bom tempo, mas ele, enfim, se tornou uma espécie de, sei lá, um documentário que é revisitado na internet, que vale muito a pena rever quem já viu ou ver quem ainda não viu, que chama Everything is a Remix, né? Tudo é um remix. Documentário simples, tal, que o cara produz na internet e basicamente ele questiona e apresenta vários elementos que mostram como que a criatividade, né? Tudo que é criado é sempre um remix de coisas anteriores, né? Então ele fala de música, de filme, sabe assim, de histórias, de coisas, muitas coisas que vão chegar na tecnologia, né? Então ele mostra como que, sei lá, não existiria o computador de hoje se não fosse a máquina de Xerox, né? No começo, que ela teve a ideia do cursor, do mouse e tal. Então ele cria essas coisas. É muito, muito interessante. Enfim, acho que eu já tinha gostado na época que eu vi um tempo atrás, aí outro dia eu revisitei e falei, cara, que legal, assim, sabe, de rever pra absorver melhor e tal. É muito, muito legal mesmo. E eu vou fazer uma dica mais geral, mas que vou acabar levando pro que eu postei no Cinemação da Mostra de São Paulo, né? Ela tá começando agora, quando esse podcast sair, ela já vai ter começado. Esse ano ela tá híbrida, né? Então tem sessão de cinema, vários filmes que só vão passar no cinema, mas ela continua com a plataforma da Mostra Play, com vários filmes que vão estar disponíveis. Então quem não vai para São Paulo ou não quer ir pro cinema ainda, sei lá, vai ter lá. Eu fiz um artigo no Cinemação, eu selecionei 26 filmes, né, que se destacam, que vale a pena ficar de olho, e muitos deles vão estar na plataforma da Mostra Play. E claro, se quem quiser ir para São Paulo, ver os filmes que vão estar nos cinemas, aquela correria toda, né, de comprar ingresso, tudo vai ser online, mas assim, compra ingresso, vê se tem vagas, tem horário e tal. Inclusive, vários lugares já vão voltar a ter 100% da lotação, então tem essa questão também. Vão poder, né, vão vender todos os ingressos se conseguir. Vale muito a pena, sempre tem muito filme bom e muito filme diferente que vale a pena, e no Cinemação vai ter críticas, vai ter bastante coisa também da cobertura. Então, pra todo mundo que tá ouvindo acompanhar, entrar, pelo menos ver um filme na plataforma, acho que vale a pena, sabe, assim, pra se abrir um pouco pro novo, porque eu acho que tem muita gente que
fica só preso no que tá passando, né, nos streamings e nas plataformas, no que é mais popular, e a mostra, ela tem esse, né, o olhar de um festival. Às vezes vai ter filme muito diferente mesmo, vai ter filme muito maluco mesmo, mas tem uns que sempre surpreendem, são muito bons, então fica de olho, pesquisa, você vai achar um filme legal, porque tem bastante coisa boa. Chegando aqui no final do podcast Cinemação, né? Podcast Cinemação 436, tivemos hoje aqui o prazer, a honra, a felicidade de conversar com o Fábio aqui. Cara, que papo legal que a gente teve aqui, que aula, né? Conseguimos refletir sobre tanta coisa. Fábio, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente. Foi um papo realmente muito enriquecedor. E queria que você deixasse aí, né, redes sociais que você quiser divulgar, enfim, site, né, também, enfim, o que você quiser divulgar aí pra gente, para que o nosso público possa acompanhar, né, também o trabalho de vocês. E agradecer demais, porque foi incrível mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer falar desse assunto, embora eu fale dele o dia inteiro no trabalho e o fim de semana inteiro com a minha família, ainda que riam de mim. Mas não dá para não falar disso, é parte da minha vida, sem dúvida nenhuma. O prazer foi grande, desejo sucesso a vocês. E para seguir a Sofá Digital, a melhor maneira, LinkedIn, né? Seguir ali a Sofá Digital, mas a melhor maneira de entender tudo o que está acontecendo, e a Sofá Digital está ali também, é via Filmelier, acessando o filmelier.com ou as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A gente tem marcado bastante presença e sempre tentando ajudar a dar dicas de filmes e onde eles assistirem, onde assistir aos filmes, de novidades de plataformas, preço, promoção. A gente dá muita dica também de como economizar dinheiro e ter apenas prazer sem dor de cabeça. Que demais. Obrigado novamente, Fábio, foi incrível. Dan, obrigado também pela sua presença aqui com a gente em mais um podcast. Eu que agradeço, obrigadão, Fábio, por ter participado, topado responder as nossas perguntas, nossas dúvidas. E para todo mundo que tá ouvindo, agradeçam o Fábio pelos filmes, porque não tem mais locadora, graças a Deus. Brincadeira, é isso. Tchau, valeu, gente. Valeu. O podcast Cinemação 436 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.